O estresse pós-traumático é um transtorno psicológico que pode afetar pessoas que passaram por eventos intensos ou ameaçadores à vida. Esses eventos podem incluir experiências de brigas, acidentes graves, violência, entre outros fatores. O transtorno se caracteriza pela persistência de reações emocionais, cognitivas e comportamentais negativas após o evento traumático, incluindo sintomas como pesadelos recorrentes, hiperatividade, insônia e sentimentos de isolamento. Mas quais os melhores tratamentos para cada caso? Uma pessoa pode se curar de seus traumas e ter uma melhor qualidade de vida? Saiba mais sobre o assunto agora, no Bendita Hora. Olha aí, gente, minha gente, o estresse pós-traumático, não é? Eu não sei, eu lembrei aqui até da minha mãe, porque a minha mãe, a gente passou um trauma muito grande aí com o falecimento do meu pai, alguns anos atrás, e depois começou a ocorrer na saúde da minha mãe, ela ficou estressada, ela ficou mal. E quantas pessoas têm algo parecido com isso, né? Aí, ó, nós acabamos de ver os vídeos aí. Por isso, vamos lá, vamos continuar com eles aqui, nossos dois doutores aqui, o Gabriel Monteiro e o doutor Gabriel Domingos estão aqui com a gente. Vamos com o Gabriel Monteiro, nosso grande psicólogo aqui também. Doutor também, claro, que conhece muito disso aí. Gabriel, é muito comum realmente esse estresse acontecer após um trauma? Acho que todo mundo tem um estresse pós-traumático, ou tem pessoas que, porque cada um é cada um, tem pessoas que conseguem trabalhar melhor o golpe, aquele acontecimento que foi traumático, às vezes ele não vive um estresse. O trauma sempre vai originar um estresse ou não necessariamente? Não necessariamente, né? O estresse pós-traumático, a princípio, ele é de alguns aspectos, por exemplo, de acidentes graves ou perda de pessoas que você não está esperando, né? Uma coisa é a pessoa estar doente muito tempo e tal, e outra coisa é você perder do nada uma pessoa que você não espera. Também a gente inclui em estresse pós-traumático, por exemplo, assaltos, né? Violência doméstica. Isso tudo porque muitas pessoas entendiam isso, o estresse pós-traumático, como isso daí era da guerra, das pessoas que saíram da guerra, e obviamente, né, isso acontecia muito, foi estudado a partir disso também. Mas a grande questão é que isso é um dos fatores, né? Pode ser uma coisa de menor grau, considerando, por exemplo, uma guerra, mas que internamente para a pessoa ela vivencia aquilo como uma tragédia para ela. E isso gera muitas questões emocionais negativas no sentido de culpa, autoculpa, né? Ela deixa de experienciar coisas positivas, ela para de pensar positivamente, de experienciar emoções positivas, ela começa a se afundar, né? Agora, todos que sofreram trauma têm isso? Não. Depende muito da pessoa, depende muito da questão psíquica dela, né? E de como ela, ao longo da vida, foi construindo esse processo. O quanto de resiliência ela tem para lidar com as situações, que é um fator hiper importante, né? Importante. Você me fez até lembrar aqui uma moça, que ela é muito conhecida nossa, que ela, sem querer, com o carro dela, ela atropelou uma criança, sem querer. A criança escorreu na frente, não deu tempo, e ela acabou atropelando e a criança entrou em óbito. Ela nunca mais ela ficou bem, ela entrou em estresse e o que aconteceu? Ela tirou a própria vida porque ela não aguentou. Sim. Foi uma das coisas horrorosas que aconteceu lá no nosso bairro. Doutor, como o nosso querido Gabriel Monteiro colocou para nós, né, colocou muito bem, esse trauma, muitas vezes ele é necessário, dependendo da pessoa que está com estresse pós-traumático, vai necessitar de uma medicação, vai precisar ter um acompanhamento com um psiquiatra, doutor? Sim. Vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático, a gente está falando de dois eventos, que é o trauma. Sim. E o estresse pós-trauma. Perfeito. Traumas, qualquer um de nós pode passar. Estresse, qualquer um de nós pode passar. A grande questão é que as duas coisas têm que necessariamente acontecer.
E isso não é simples. Então vamos tentar juntar um pouquinho com a nossa conversa do primeiro bloco com essa. Ótimo. Todas as pessoas que passaram por traumas agora estão passando por estresse porque estão no trânsito de São Paulo. Perfeito. E lá atrás teve um acidente no trânsito. Poxa, eu estou no trânsito, bati o carro, tive um trauma e eu estou no trânsito, eu estou com estresse. Isso não é estresse pós-traumático. Tá. Isso é uma reação de estresse da vida, ela está angustiada naquele momento. Isso não é necessariamente um tratamento medicamentoso. Perfeito. O transtorno de estresse pós-traumático é a pessoa, como o exemplo que o senhor deu. Aconteceu aquele fato terrível, grandioso, muito intenso, e aquilo modificou a vida daquela pessoa. Aquilo teve consequências psíquicas de mudança de padrão de comportamento. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele na grande, 99% das vezes, necessita de um tratamento medicamentoso, às vezes intenso, um acompanhamento psicológico intenso, terapia às vezes mais do que uma vez na semana, porque o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno grave. Então, vamos tomar cuidado quando a gente fala do transtorno de estresse pós-traumático para não apaziguar de maneira errada e entender que o chefe deu um feedback negativo de uma apresentação que eu fiz. Eu fiquei chateado com o jeito que meu chefe falou, mas foi um trauma. E aí eu estou com estresse do dia a dia do trabalho. Isso não é transtorno de estresse pós-traumático. Não, de maneira nenhuma. Então, essa linha lógica dos acontecimentos precisa acontecer. Porque algumas coisas elas são contrariedades que é comum acontecer na nossa vida, né? Uhum. Gente, nós somos contrariados quase sempre. Uhum. Eu não levar isso como um trauma, só porque foi contrário a mim, me aborreceu, me chateou por um tempo. Perfeito. Agora, um trauma é quando praticamente houve um desmanche de você diante de algo muito grave que você agora psicologicamente não está conseguindo nem se reerguer, nem pensar em outra coisa, porque realmente foi como se fosse uma trombada que te destraçalhasse todos os seus ideais, o seu hoje, né? Então você ficou meio que sem ação, e aí entra a questão trauma, como o doutor falou, né? É aquela sensação de meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Eu não consigo mais enxergar, ver futuro, porque aquilo permeia a minha vida eternamente. Eu penso naquilo o tempo inteiro, eu sofro com aquilo o tempo inteiro e principalmente tenho flashbacks, pesadelos, a insônia começa a pegar, por isso que também o tratamento medicamentoso é importante, né? Porque geralmente a pessoa que tem um estresse pós-traumático, ela tem insônias muito grandes, né? Até pelo processo fisiológico dela. Então, tudo isso, obviamente, vai modificar totalmente a vida da pessoa. E se ela não tiver um tratamento muito claro, que é o que o doutor falou, a gente não pode colocar o estresse como um estresse pós-traumático. Estresse eu trato dentro da terapia o tempo inteiro, né? Porque é o estresse cotidiano, até um estresse maior de uma colisão, por exemplo, mas que não gerou nenhum tipo de trauma pesado, isso é um estresse, né? Que é normal. Agora, uma coisa que tira a vida de alguém, ou que você quase perde a vida, ou que você tem que acontece alguma coisa muito pesada, aí sim precisa de um tratamento muito pesado. Sensacional. Nós estamos tendo aqui, gente, olha, cada motivações a respeito desse assunto com dois grandes homens aqui, hein? Isso é muito importante que eles estão falando, tá bom? Tenho certeza que está ajudando você. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo atualmente também hoje mais uma guerra, outros tipos de guerras, né? E sempre levam ao quê? Ao estresse pós-traumático. Nós estamos falando de uma guerra feroz. Dá uma olhada aí, CBT. Uma das situações mais traumatizantes que um ser humano pode passar, com certeza, é a guerra. Esses eventos são marcados de forma negativa na vida das pessoas, principalmente nos soldados, que muitas vezes desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. Ele começou a ser diagnosticado durante a Primeira Guerra Mundial e era chamado de neuroses de guerra, diagnosticados com espasmos, tremores, paranoias e até expressões assustadas. Os soldados não tinham qualquer recuperação de seu psicológico no fim da guerra. Com o passar dos anos,
Psiquiatras e psicólogos começaram a fazer parte da equipe médica dos soldados. Mas ainda assim, as sequelas de uma guerra podem ficar em seu subconsciente, com pesadelos e visões. Esta é mais uma prova de que guerras trazem apenas problemas para o nosso mundo. Olha aí, gente, tá vendo? Isso aí não tem nem o que falar, né? Esse acho que é o melhor dos exemplos, um dos melhores de exemplos, que é a guerra, né, doutor? Eu acho que o trauma que ele ocasiona é tão forte que a pessoa vai precisar realmente ter todo um tratamento muito perto, né? A guerra, ela realmente é um dos carros-chefes da gente falar sobre esse assunto aí, né, doutor? Com certeza, com certeza. O estresse pós-traumático foi descrito no final da Primeira Guerra, na transição, né, a questão da mudança do nome, da neurose de guerra, principalmente depois da Guerra do Vietnã, quando a gente criou o termo, né, transtorno de estresse pós-traumático, dos combatentes que voltavam e tinham a revivência do combate, estavam na sua cama e achavam que estavam no campo de batalha. E lógico, depois a gente foi entendendo que aquilo se aplicava a outros campos. A grande questão é a intensidade de como as coisas acontecem. E na guerra, as intensidades são absurdas, né? A gente sempre olha imagens de guerra, nunca tem nada construído, é tudo destruído. E é assim que fica... Muito intenso. Tudo muito intenso. Isso é frequente, né, doutor? E isso fica dentro da pessoa. Aquela destruição fica no estado psíquico, no corpo, na alma, nas memórias, nas lembranças, na identificação daquele ser humano como um ser humano pleno. Ele não é mais identificado plenamente, né, como quem não passou pela experiência da guerra. Uma pessoa que ela foi... pessoas que foram vítimas de um estupro pode ter esse tipo de trauma? Sim, sim. Com a evolução do pensamento, com a evolução do diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, a gente entende hoje que o trauma, ele não é tão a intensidade do trauma, né? Principalmente pelo fato de que a gente não vai comparar sofrimentos. Quem sofre mais? Uma pessoa que passou por uma guerra, né? Uma pessoa que estava lá na Ucrânia, ou uma menina que foi violentada por um homem, né? Um abuso sexual. Sim. Não sei. E de verdade não é esse o ponto que a gente precisa entender. Entendi. A gente tem que entender que daquele ponto em diante um sofrimento acontece. Perfeito. Nem a guerra, nem o estupro é o definidor do transtorno de estresse pós-traumático, mas é de como essa pessoa vai desenvolver os sintomas, como que essa pessoa vai lidar com esse adoecimento, com aquele trauma. Existem pessoas que foram para a guerra, existem mulheres, homens que foram violentados e conseguiram modificar e conseguiram levar a vida apesar daquele trauma. E não desenvolveram doença de transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito. Existem pessoas que não, que passaram por aquilo e aí desenvolveram o transtorno. Então sim, o estupro com certeza. Estupro com certeza. E entra, por exemplo, no processo de resiliência, né? O quanto essa pessoa vai conseguir ressignificar tudo o que aconteceu e, obviamente, a grande maioria não consegue sozinha, né? Então ela precisa de uma ajuda profissional para ressignificar aquilo, o sofrimento passado. E mais importante que isso, né? Como o doutor falou, não importa a intensidade externa da situação. Lógico que isso também é importante, mas intensidade interna. O quanto que essa pessoa, quanto quebrou essa pessoa por dentro. Vamos ser bem claro, o quanto que isso fragilizou a tal ponto dela não conseguir acessar nada positivo mais nela. Ela não conseguir entender que ela tem aspectos positivos ainda e que ela pode sair de uma situação desse tipo. Perfeito. Então, olha só, a gente está vendo aqui o quanto é importante. Aí não adianta você olhar Google, tá? Com todo respeito, você tem que jogar fora na hora de você ter algo tão traumático assim. Você não vai resolver por você. Por exemplo, existem casos, né, Gabriel? Você está dando esse exemplo também. É um dos assuntos muito, muito triste, gravíssimo, gente. Que é uma pedofilia em família. Às vezes pessoas do próprio sangue, adultas, né? Que às vezes abusa sexualmente de uma criança, né? Às vezes ou de uma enteada, alguma coisa assim, ameaçada se caso comentar alguma coisa. Isso também pode criar um trauma, que dependendo de cada um pode criar um trauma e um estresse
pós-traumático também. Pode, porque principalmente pelo fator, é aquilo que a gente falou, como essa pessoa está lidando com isso, e muitas das vezes ela está sendo ameaçada, né, pelo abusador. E isso gera mais ainda uma questão de medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa pior, ou com ela ou com a família, porque às vezes a ameaça não é só com ela, mas é com o filho, com a mãe, entendeu? E isso, obviamente, é a frequência do lidar com o trauma, porque não foi uma vez só. Uma vez só já era suficiente para gerar um estresse pós-traumático, dependendo do momento dela. Agora, imagina isso sendo frequente na vida dela. Então, isso vai, obviamente, cada vez piorando mais. Então, por exemplo, casos de suicídio, por eventos de estresse pós-traumático, de uma pessoa que está vivenciando isso, não é incomum. E é super perigoso. Por isso que o tratamento em conjunto, multidisciplinar, dentro desse aspecto do estresse pós-traumático é hiper importante. Maravilha, maravilha. Tá vendo, gente? Estou falando que o nosso programa hoje estaria assim, no ápice de grandes interpretações aqui. Dá uma olhada no VT para a gente entender, fazer uma pergunta aqui para os nossos doutores aqui. Dá uma olhada. Minha irmã faleceu de forma repentina com uma doença aguda há alguns anos. Vivo com muita ansiedade, temendo a morte da minha família. O que eu faço? Doutor Gabriel Domingos, e aí, assim, o senhor, dentro da sua faculdade aí da psiquiatria, uma pessoa fazendo essa pergunta, como que a gente pode ajudar, falando, a princípio, assim, com a sua experiência como médico? A primeira pergunta para a pessoa seria a gente entender se existe uma relação de causalidade entre o falecimento da irmã e a ansiedade. Então, a primeira pergunta é, antes do falecimento da irmã, se não existia essa ansiedade, se não existia esse temor. Sim. Bacana. Temor da morte, todos nós temos. Todo mundo. E a partir do momento onde a gente tem o contato com isso, né, eu entendo ela falando do falecimento da irmã, uma coisa que é abrupta, repentina, que não fazia parte do script da vida. É uma quebra. É uma quebra do script, né? A gente imagina que a minha avó vai falecer, depois a minha mãe, depois eu, depois meus filhos. E não foi, né? A regra natural da vida foi quebrada nisso. E aí isso gera a dúvida, quem vai ser o próximo? Serei eu, não serei? Então, isso é o motor da ansiedade. Veja, essa pergunta não é necessariamente de transtorno de estresse pós-traumático. É de um trauma, existe o estresse, mas não necessariamente a correlação. E aí a pergunta, o que eu faço? É cuidar disso, entender por quê do medo da morte, entender por que a gente está com todo esse sentimento, falar, processar a perda da irmã, entender qual é a falta que aquela figura faz, né? Falta o amor fraterno, era a única pessoa que essa pessoa tinha de identificação de família, já não existe mais a figura dos pais, ou ainda existe. Então, a principal coisa é processar, entender o que está acontecendo ali dentro. Por isso que agora eu falo também, como padre, né? Deus nos fez seres sociáveis, é justamente para isso. Porque um vai precisar ajudar o outro, né? Numa hora de algumas coisas que a gente não tem uma resposta, a importância da medicina, da psicologia, da espiritualidade, que às vezes são 3 campos aí que pode haver um casamento para poder acalmar, fazer a pessoa ter um norte, saber lidar com aquilo, né? Às vezes não tem como trazer aquilo de volta, mas aprender a conviver com aquilo, sabendo que isso faz parte da nossa vida, como os senhores colocaram no primeiro bloco também. A questão da ansiedade não necessariamente ela é uma doença, como o senhor mesmo colocou. A ansiedade, dependendo, aí quem é que vê isso aí? É um profissional que vai falar. A sua ansiedade, ela não é uma doença. Você já nasceu com um pouquinho de ansiedade, é seu, é próprio de você, não de todo mundo, mas de você. Você é isso, você tem uma psicologia já preparada assim. Então, essa coisa de viver em sociedade é para isso também, né, doutor? A gente tem que viver assim, né, Gabriel? Cada um ajudando o outro. O que devo fazer? Uhum. Você tem uma fé? Procura a sua espiritualidade. Uhum. Você tem um psicólogo? Procura um bom, mas tem que procurar um bom psicólogo, tá? Um deles está aqui, ó, o Gabriel Monteiro. E um bom profissional psiquiatra. Não é qualquer um.
Tem uns doidos por aí. Tem psiquiatra bom aqui, ó. Doutor Domingos, o Gabriel Domingos. Então, hoje também isso aí nos angustia. Onde encontrar os bons profissionais? Não é? Eu acho que isso aí também é um discernimento que nós temos que fazer. E uma coisa legal que você falou, padre, que faz todo sentido, é o suporte social, né? A gente está falando de estresse pós-traumático e a gente sabe o quanto é difícil tratar isso e lidar com isso. Então, até nós que somos profissionais da saúde, a gente sabe como é difícil o tratamento dessa pessoa. Imagina o quanto uma família sofre também, vivenciando com uma pessoa que passou por isso, que está vivendo isso. E muitas das vezes a família não sabe lidar com isso. E acaba perdendo, e todo mundo acaba entrando num processo de adoecimento emocional, porque não sabem lidar com isso. Então, também um processo de explicação e de um entendimento dos familiares próximos ajuda muito no processo, tanto da família quanto da própria pessoa, para ela lidar com essa situação de uma forma mais saudável. Né? Perfeito, perfeito. Olha aí, gente, tá vendo? Inclusive, hoje nós estávamos falando até lá na rádio, para vocês dois aqui, o doutor e também o psicólogo, nós estávamos falando de alguns pensamentos, que nós estamos vivendo uma época chamada moderna, pós-moderna, inclusive, e que tudo está havendo uma transformação tudo muito rápida na nossa vida. E só que nós não estamos sabendo lidar com essas informações tão rápidas, porque parece que o nosso cérebro, tudo evolui, mas não que o nosso cérebro não evoluiu. É que nós parece que não estamos ainda, nem aprendemos o básico da vida, né? Parece que nós não chegamos ainda a saborear aquilo que nós deveríamos saborear, que é ter um entendimento de você, entendimento da pessoa, do ser humano, da sua própria psicologia. Porque se você não entender a psicologia, o mínimo, o básico, né, da sua psicologia humana, eu acho que fica muito difícil você decifrar como conviver com esse progresso tão doido. É onde a gente começa a dar essas trombadas na vida, né? Não sei se eu estou falando muita bobagem, tá? Não sei se está difícil do que eu estou falando. Existem alguns fundamentos que existem na gente e a gente não saboreou eles. Porque a coisa é tão frenética de busca do novo, doutor. O tempo todo. Muito estímulo, né? Estímulo, robótica, medicina, ciência. E nós temos um andar, não que nós somos lentos, mas é que nós temos alguns valores, parece que ficaram deixados de lado, nós nem saboreamos ele, nem nos entendemos como pessoas direito, e estamos querendo buscar alguns firmamentos de verdades em toda essa evolução aí. Né? Então isso está virando, daí vem a ajuda da psicologia. Quantas pessoas hoje estão procurando psicólogos e psiquiatras? Eu acho que a área de vocês dois é uma das áreas atualmente mais procurada no mundo. Nunca como hoje. Nunca como hoje. E sempre precisou, é que hoje está abrindo temperou tanto. Exatamente. Destemperou tanto a vida humana que os padres e os psicólogos e psiquiatras parece que se transformaram hoje numa busca daquilo que ninguém leva a sério, que é se autoconhecer primeiro, né? E você tentar desfrutar o máximo de você naquilo que é a sua essência. Se conhecer. Porque a gente está fazendo tanta coisa e não está saboreando o nosso eu. Vamos ver agora um trecho do filme A Vida Depois, a Vida Depois, que nos fala sobre o nosso tema de hoje aqui. Dá uma olhadinha. Don't even need to wear makeup. Sorry, what? Em A Vida Depois, uma estudante do ensino médio enfrenta consequências emocionais após uma tragédia escolar. A partir desse processo, ela forma um vínculo único e dinâmico com outros 2 adolescentes, em uma jornada muitas vezes confusa e de cura. Tell me about your brother. He was always making me laugh. A jovem experimenta em seus relacionamentos, seja com a família, amigos ou até mesmo em suas visões de mundo, uma transformação significativa, potencializada pela intensidade desse período da vida e por seus traumas. O filme retrata os rostos invisíveis de uma tragédia e seus esforços em conseguir
ou nem sempre conseguir, transformar a dor em uma mudança positiva no mundo. The shoulders. You can't do it without the shoulders. Ooh, yeah. I could lie, say I like it like that. É um filme muito legal aí, né? A vida depois de grandes traumas. Eu penso que se a gente souber, e dependendo da pessoa, trabalhar com pessoas competentes para acompanhar alguém que teve um trauma mesmo, que criou um estresse depois, pode até gerar algo de grande maturidade na pessoa e ela pode ajudar muita gente depois também, né, doutor? Claro. É o desejo que a gente tem com todos os pacientes, que a gente consiga transformar uma força negativa, um evento negativo, numa coisa positiva, numa força de mudança. Eu me recordo de uma paciente que eu tive... Você foi experimentado na vida, você sabe o que é essa dor, você sabe o que é perder, você sabe o que é ser um ser humano assim, sem pai, sem mãe, ou sem um colega. Então agora você é capaz, você tem hoje uma possibilidade maior de saber... Eu me recordo de uma paciente que foi violentada quando criança e durante muito tempo ela fez um processo de terapia, fez acompanhamento psiquiátrico, cuidou comigo durante um tempo. E ela foi conseguindo transformar aquilo numa coisa positiva, numa força positiva. Ela fundou uma ONG de auxílio a mulheres violentadas e transformou uma dor dela numa força da sociedade, uma força que era possível ser acolhedora para quem sofria daquela mesma situação. Né? Então, isso é possível, é o nosso desejo, o nosso sonho. Eu acho que nada na vida que é descoberto como grandes maravilhas, elas têm um indício de dor no primeiro momento. Se for falar da fé, você olha pela cruz, foi um desastre aquele acontecimento com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou pela fé um bem maior. Então, se a gente tentar estudar o ser humano, o psicólogo, o nosso psíquico dessa maneira, pode ajudar muita gente, né, Gabriel? Com certeza, e não é incomum isso que o doutor falou, né? De quando a gente consegue lidar com um estresse pós-traumático, que é difícil, mas é possível, você sobe, você se transforma a ser uma pessoa que vai modificar, geralmente modificar aquela situação que você passou. Geralmente as pessoas vão para uma ONG, vão fazer trabalho social e tal, porque ela sabe que o que ela passou foi muito sofrido, foi muito desafiador, e ela quer que as outras pessoas ou não passem por isso, ou ela quer ajudar as pessoas que passaram por isso. Esse é uma transformação do vivenciar a dor para não quero que as outras pessoas vivenciem aquilo. E aí você torna essa vida que atualmente, antes, quando ela teve o estresse pós-traumático, perdeu o sentido, a gente consegue dar um sentido de novo para essa pessoa. Né? E aí, a partir disso, ela começa a desenvolver de novo a vida, a florescer, como eu gosto de chamar, né? Ela volta a florescer, porque num estresse pós-traumático ela está seca, ela está sem folha, ela está morrendo internamente. Então a gente precisa trabalhar muito esse processo para que ela volte a florescer, volte a ter força para tanto se ajudar quanto ajudar outras pessoas. Né? Olha, gente, que gostoso. É um assunto, ele é longo, gostoso e vale a pena porque ele é muito atual ao mesmo tempo. Eu acho que, talvez para finalizar aqui, nosso tempo também já está se findando, os senhores acreditam que, fazendo um estudo sobre o chamado evolução humana, né, a psicologia, o homem, antigamente, ele trabalhava menos com a máquina, com a indústria, era mais manual, o homem trabalhava mais intensamente, corporeamente, não é? E eles tinham grandes desafios na vida, né? Talvez, não digo sofrimentos maiores, mas uma carga pesada. Vocês acham, doutor, assim, estudando a vida humana, que a nossa geração atual, dessa nova moçada que está chegando, por ter um ritmo diferente, uma educação diferente, um trabalho diferente, ela está mais frágil, podemos dizer assim, para aguentar os traumas
que infelizmente eles sempre existiram e poderão existir do que gerações passadas? O senhor acha que as gerações passadas estavam, entre aspas, por causa do estilo que elas viviam, mais preparadas para enfrentar um trauma e superar do que a geração de hoje ou não? Gostaria de ouvir a opinião de cada um. Assim. Meu caro, eu diria que não. Eu diria que não. Eu acho que talvez isso seja uma abordagem simplória demais. O mundo sofre e nós vamos sofrer enquanto o mundo for mundo. Perfeito. De maneiras diferentes, porque nós vivemos em sociedades diferentes. Uma pessoa que nasceu na década de 20, sim, tinha perspectivas diferentes, realidades diferentes, aceitações diferentes. Certo. E o modo como essa pessoa era permitido sofrer pela sociedade era de um jeito. Hoje, nós temos muito mais abertura ao sofrimento. A pessoa que nasceu na década de 20 e foi violentada, ela teve possibilidades completamente diferentes de uma pessoa que nasceu nos anos 2000 e foi violentada também. A gente não consegue dizer se uma pessoa é mais frágil ou menos frágil, porque a gente incorre no erro de comparar o sofrimento. Perfeito. O que mais dói? Um sapato apertado ou amputar uma perna? Eu imagino que seja amputar uma perna. Pode ser, provável. Mas o que dói mais? Uma violência sexual ou um abuso de um chefe? Poxa, a gente começa a errar se a gente vai por esse caminho. Perfeito. Então, eu não entendo que nós estamos diante de pessoas mais frágeis. Eu entendo que nós estamos diante de uma sociedade que aceita sofrer mais, que tem sofrimentos diferentes, de intensidades diferentes. E a gente vai cuidar na individualidade de cada um, sem comparar os sofrimentos. Muito importante ouvir isso aí do nosso querido. E para fechar rapidamente, meu querido Gabriel, é isso também que você pensa? Nessa questão é isso. Existe sofrimento desde que o mundo é mundo. Sim. Né? Hoje é mais aberto esse processo do que antigamente. Também a estrutura familiar e a forma de cuidar e o ambiente em si, o comportamento, fazem diferença nesse processo. E mais importante de tudo, hoje, apesar de ainda pouco, o ser humano se conhece um pouco mais do que antes. Né? Ele tem mais acesso e ele também entende melhor as emoções, apesar de ainda muito pouco, do que antigamente. Então ele pode conseguir expressar melhor isso. Melhor as suas condições. Amei conversar com os nossos grandes aqui, Gabriels. Gabriels. Bonita aí. O padre gosta de brincar com isso aí. Doutor Gabriel Domingos, prazer, até a próxima. Gostei muito do doutor. E o nosso querido Gabriel Monteiro, que já é favas contadas aqui, grande psicólogo. Gente, valeu. Espero vocês hoje, logo mais na minha missa, às 19h30, pelas minhas redes sociais. Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.